Então, Tony, na área trazendo informações agora da equipe do Asa. O detalhe é o seguinte: o Asa jogou a terceira rodada do Campeonato Alagoano no último final de semana, domingo. A equipe entrou em campo com um pensamento, exclusivamente, de buscar a reabilitação diante da equipe do Coruripe. Mas foi uma equipe muito apática em campo, Asa, no primeiro tempo. Uma equipe inexistente durante todo o primeiro tempo. E aí o Asa não conseguiu se encontrar. Tomou um gol logo aos 4 minutos. Uma jogada que originou no gol do Napão, camisa 9, o centroavante da equipe do Coruripe. Daí pra frente o Asa não se encontrou. Problemas novos? Falhas novas? Não, falhas que já vinham acontecendo no Asa desde o primeiro jogo das eliminatórias da Copa do Nordeste. O time sem estar compactado, as linhas espaçadas, deficiências no sistema defensivo, ineficiência no setor de ataque do Asa. Aliás, eu apurei informação de um jogador do setor de ataque do Asa que eu preciso depois, ao longo do programa, trazer. Ineficiência no ataque, a questão de finalização. Só nesse jogo o time não foi chances claras, reais, mas um total de chutes ao gol, 17 chutes ao gol. Não foi, porque eu gosto muito de falar chutes ao gol, chances claras, reais, aquela que causa perigo ao adversário. Mas quando você chuta uma bola, ela passa com 5 metros de distância da trave do goleiro do adversário, você chutou, mas não foi uma chance de gol, né? Você fez o chute, mas não foi chance de gol. Tem chutes ao gol e chute no gol. Chute no gol, exatamente. Então, chute ao gol, foram 17 bolas que o Asa produziu com chutes ao gol e chutes no gol, um total de 17. O Asa conseguiu marcar apenas um no cruzamento do Anderson Feijão, já no segundo tempo, depois que o técnico Leandro Senna faz algumas substituições, o cruzamento, a bola rebateu na área, o Cachito de cabeça fez o gol de empate. Pronto. Aí o Coruripe teve um jogador expulso, baixou as linhas. Técnico Roberto de Jesus, um abraço, obrigado pelas palavras, professor. Então um abraço ao técnico Roberto de Jesus, que já trabalhou na equipe do Asa na condição de auxiliar técnico, hoje ele é técnico do Coruripe. E aí, nessa conversa com ele, ele disse que a postura da equipe é essa. Ele disse: quem espera que o Coruripe vá jogar sem propor o jogo vai estar muito enganado. Onde eu for comandante técnico, eu vou propor sempre o jogo. E foi isso que eu tentei fazer aqui para tentar surpreender o Asa. Baixar linhas, jamais. Só num caso extremo, como nós tivemos um jogador expulso. Enfim, eu sei que o Asa não conseguiu se encontrar em campo, Videlan. Daqui a pouco nós temos a coletiva do técnico Roberto Jesus também. Não sei como foi que o Asa não conseguiu se encontrar em campo, porque ele faz o mais difícil, cria oportunidades. No futebol, o mais difícil não é você fazer o gol, é você criar a condição de fazer o gol. E o Asa cria essa condição de fazer o gol, mas não consegue ter a qualidade no último passe, a eficiência, a objetividade para concluir em gol. No geral, o Asa é um time contraproducente. Ele produz e ao mesmo tempo ele faz com que essa produção que ele criou não sirva para nada. Foi o que fez. E não é só nesse jogo, foi assim contra o Ferroviário, foi assim contra o Altos, foi assim contra o Cruzeiro, que também jogou um tempo bem, outro tempo mal. Foi assim contra o CSE, um tempo foi bem, outro tempo foi horrível. E foi assim também contra o Coruripe. E é preciso fazer alguma coisa para que consiga reverter todas essas situações. Que o Asa está tendo, é o 4º colocado do Campeonato Alagoano, conseguiu ter a proeza, a oportunidade da combinação de resultados. O Asa entrar nesse G4 e aí dá uma tranquilidade um pouco maior, mas não tira a impaciência e a intranquilidade da comissão técnica, que deixou claro também que vai acontecer mudanças na equipe, já vem promovendo algumas situações. Tem jogadores que precisam atuar um pouco mais. Eu apurei durante o pré-jogo, e aí eu não quis falar isso na hora do pré-jogo lá da nossa jornada esportiva, porque eu precisava apurar com mais exatidão, com mais clareza, com mais confiabilidade. A primeira informação que eu obtive foi de um integrante da comissão técnica. Depois eu fui atrás de outros para poder buscar a informação. A gente sempre fala na questão do Júnior Viçosa, que me parece que ele está sem ritmo,
né, tá sem ritmo, a parte física não tá 100%, mas eu apurei no jogo, sem querer, a pessoa conversando comigo e disse que o Júnior tá com um calo interminável no pé, um calo que não tá sarando na sola do pé, no solado do pé, um calo. E todo jogo, todo treinamento termina tratamento, gelo, termina tratamento. E o que chegou até algumas pessoas internas, Júnior, disse que não dá pra ir pro jogo, cara. Tá com calo, tá se machucando, vai ser pior. Mas ele vem jogando porque quer ajudar a equipe, a vontade de querer ajudar. E isso não é um todo, sabe, Viderlan, André? Isso não é um todo. Isso está prejudicando o Asa? Não, mas de certa forma também contribui para as finalizações. Por exemplo, teve uma bola que o Júnior Viçosa pegou uma bola de costa para o gol. Ele domina a bola e dá uma meia bicicleta. Ele tinha o Antes Feijão sozinho, tinha um outro atacante só, podia passar essa bola. Mas a condição de ser um 9, um centroavante e ter a cobrança por gols faz com que ele termine fazendo chute, mesmo de forma descalibrada, sem objetividade, sem direção, pra ter aquela coisa. Não, eu chutei, o goleiro defendeu, bateu nos caras. Mas você precisa ter objetividade nas coisas. E aí, dentro de campo, os jogadores precisam se doar um pouco mais para buscar isso. Todos eles, sistema defensivo, meio campo, ataque, a culpa é só do técnico? Não. Porque o treinador trabalha, o treinador explica, pede, mas os jogadores não estão assimilando bem ou não estão tão com dificuldade para fazer. O torcedor que foi ao estádio municipal viu mais uma vez um Asa com pouca competência para vencer um adversário que entrou no jogo como 7º colocado. Um ponto apenas tinha o time do Coruripe. Levou um gol aos 4 minutos, para mim numa falta de desatenção e colocação, faltou senso de colocação da defesa do Asa. E é um gol que parecia com aquele do Edinho, falta de atenção, de colocação, porque uma bola parada, quando chega no atacante do Coruripe, tá aí o lance, a defesa ficou olhando, o cara chega sozinho na bola e faz 1-0. O Asa teve todo o primeiro tempo para virar o jogo, apenas empatou quando o Cachito entrou no jogo. 17 minutos foi expulso um jogador do Coruripe e o Asa passou 28 minutos restantes do segundo tempo, mais 8 de acréscimo dá 36 minutos e o Asa não foi competente. Na entrevista, o Leandro diz o seguinte: bom, o Asa, os adversários entram em campo contra a gente com a faca nos dentes. E por que os jogadores do Asa não entram com a faca nos dentes contra os adversários? Mas o Asa teve 17 oportunidades para fazer um gol. Eu confesso que não vi essas oportunidades, e vi o jogo inteiro, viu? Mas foi a leitura de jogo dele. Ele estava vendo outro jogo. Quando diz, meu time teve 17 oportunidades. Ok, não contesto. Mas você ter 17 oportunidades e nessas você faz apenas um gol. O Asa, ele também falou que o Asa está no G4 momentaneamente. Porque no jogo do Coruripe, do Muricy contra o Cruzeiro, se o Muricy até empatando com um saldo de gol diferente de 2, ele volta pro G4 e tira o Asa. Se o Muricy vencer, o Asa sai também. Ou seja, é um time que para mim tá faltando competência. Se a gente fizer aqui um handicap dos jogos do Asa contra o Ferroviário, como é que foi o Asa? Ganhou dos pênaltis. Foi numa prova de teste para ir para uma Copa do Nordeste, perdeu para o Altos. Ganhou do Cruzeiro aqui por 2-1, perdeu para o CSE e ontem, quando todos achavam que era o jogo da recuperação, o Asa decepcionou. Então o que está faltando para esse Asa? É entrar nos jogos com a faca nos dentes? Então é preciso alguém dizer, nós vamos entrar com a faca nos dentes. Está faltando competência? Será que o torcedor está entendendo ou já entendeu que esse time não é competente para brigar pelo título? São interrogações que a própria diretoria do Asa, que o comando técnico do Asa e o grupo do Asa terá que responder, não para a gente, mas para o torcedor. O torcedor do Asa, ele ainda não acredita nesse time. E as razões, o próprio Asa tem mostrado dentro das competições que ele vem
se apresentando. Pré-Copa do Nordeste e, consequentemente, as 3 partidas que fez no Campeonato Alagoano. Para mim, está faltando competência e, acima de tudo, o elenco do Asa, para mim, é limitadíssimo. Fez 5 substituições. Como é que foi o jogo? Não surtiram efeitos. E o Júnior Viçosa está devendo e muito ao torcedor do Asa. O time não deu liga. O time do Asa sofre com a condição que a equipe tem buscado através de um entrosamento, pelo menos nessas conexões entre o penúltimo e o último terço do campo. Isso não tem funcionado. Essa quantidade de oportunidades. E é extremamente compreensível o comentário do Zé Oliveira quando ele disse que 17 oportunidades e apenas uma foi convertida com o gol do Cachito. É óbvio isso que precisa de ajustes. Precisa de ajustes, porque você não está atingindo nem 10% daquilo que o clube poderia, por exemplo, tirar de proveito numa situação em termos de oportunidades de gol. Oportunidades, isso não significa que são chances claras de gol. Eu vi o finalzinho do jogo ontem e vi oportunidades que o Asa teve de matar o jogo, mas também me preocupou a forma como o Asa ficou exposto e que o Coruripe também poderia ter vencido a partida. E é essa falta de coordenação e um equilíbrio emocional na equipe do Asa que talvez seja o maior desafio hoje do Leandro Senna, de tentar encontrar esse equilíbrio no time do Asa. Essa ideia de jogar com o Asa, todo mundo se entrega mais, assim, com toda sinceridade, todo adversário que entra em campo ele quer vencer. Alguns mais motivados, mas outros menos motivados. Mas todo mundo quer vencer. E eu não vejo que essa situação do Asa, sinceramente, seja falta de entrega em campo. O Viderlan Dentro disso que colocou o Viderlan no finalzinho agora sobre a equipe do Asa da Liga, eu também acredito, sabe, Viderlan, que pode dar liga. O grande problema é que nós estamos diante de um campeonato que só tem 7 rodadas. O campeonato alagoano só restam 4 rodadas. Para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Série D... Chegamos quase na metade, né, Carol? Isso. Para o Campeonato Brasileiro da Série D, eu acredito que esse time vai dar liga. Até o Campeonato Brasileiro, esse time vai dar liga. Não sei se todos ficarão para o Campeonato Brasileiro, mas creio que vai dar liga. O problema é esse campeonato curto que a gente tem, que é o Campeonato Alagoano, né? Restam 4 jogos. O Asa tem 2 jogos em Arapiraca, um contra o CSA, outro contra o time do Murici, e 2 jogos fora, contra a Penedense e CRB, e o último é justamente contra o time do CRB lá em Maceió, nessa fase classificatória. Quando a gente fala aqui sobre a questão de que o time não produziu o que a gente esperava que produzisse, aí vem aquela regra que o André sempre coloca aqui, a regra dos 5, né? Dos 5 jogos. Passaram os 5 jogos. 2 da pré-copa e 3 do campeonato alagoano. E o Asa não progrediu. O Clevane, eu não vi. Se torna um time pressionado, né? Pressionado pela torcida, a torcida que depois do jogo, inclusive, é só a gente ver no chat da nossa transmissão, nas redes sociais do clube principalmente. Então a torcida não está nada satisfeita com o que o time apresentou, principalmente nesse jogo contra o Coruripe, porque teve o fato do jogador a menos da equipe do Coruripe e o Asa não conseguiu produzir para ser superior à equipe do técnico Roberto Jesus. E esses 5 jogos, e o Clevane falou sobre essa regra que basicamente eu usei, é um conceito. Esses 5 jogos, para mim, seria natural uma oscilação técnica do time, mas não uma oscilação tática. A equipe do Asa ontem contra o Coruripe, eu não fiz o jogo, mas tive o cuidado de assistir o jogo por completo, justamente para ter elementos para falar. O Asa é um time ansioso na parte da criação e da definição. Quando o Coruripe teve o jogador a menos, naturalmente o time que tem um jogador a mais, ele vai ter mais a bola, ele vai ter como circular mais a bola e tentar entrar na defesa do adversário. E o Asa não estava conseguindo ter essa paciência para rodar o jogo de um lado para outro, para quebrar o balanço defensivo do Coruripe, para criar situações mais claras de gol. É óbvio que conseguiu
criar, mas é como a gente estava falando aí o Cardial aqui em off, que não é porque deu 17 chutes no gol que foram chances claras, chances criadas. Então, para mim, é uma oscilação técnica e tática da equipe do Asa, e aí a gente pode falar do que no futebol é interligado. Se o individual da maioria dos jogadores está no nível abaixo daquilo que eles podem jogar, o coletivo naturalmente também vai estar. Então, um é interligado ao outro. O coletivo vai potencializar o individual vai potencializar o coletivo. E ontem, mais uma vez, o nível de atuação da equipe do Asa, ela foi ruim. Foi abaixo daquilo que a gente já viu que o Asa pode produzir. E o que eu percebi é que o time parece que estagnou no nível de que não consegue evoluir mais. E alguns pontos que a gente traz de elementos nesses jogos, e aí sim, nesses 5 jogos, que tem que ter ajustes. Ontem foi um time espaçado, não estava conectado os setores do Asa, inclusive até o próprio Coruripe, quando estava com um a menos, conseguiu criar contra o Asa. E isso, para quem tem um jogador a mais e que tem a bola principalmente, é uma deficiência. E se a gente pegar os gols que o Asa tomou, esses 7 gols que o Asa tomou desde o primeiro jogo contra o Ferroviário, o repertório de gol sofrido é muito grande. É de bola parada, foi de bola aérea, foi de erro de marcação, aquele gol, o segundo gol contra o Altos, ou seja, alguma coisa tá errada. E aí vai do técnico Leandro Senna diagnosticar onde os jogadores não estão assimilando aquilo que ele entende de conceitos e principalmente para ajustar, porque nesses próximos jogos, especialmente dentro de casa, a obrigação vai se tornar uma pressão. E essa pressão vai dar mais ansiedade ainda aos jogadores dentro de campo para executar aquilo do plano de jogo, do que o técnico Leandro Senna entende. E eu concordo com o Cardial, não dá para responsabilizar e atribuir apenas o técnico, porque o comportamento, postura dentro de campo é o jogador. Não é o Leandro Senna que chuta, não é o Leandro Senna que erra numa marcação de uma bola da falta, por exemplo, do Coruripe. Foi uma bola no primeiro pau. Aquela bola não pode passar. E ela passa com mais uma antecipação do atacante. Foi assim contra o CSE também. Então, ajuste deve ser feito. Para mim, é óbvio que eu entendo ainda que o time pode evoluir, mas tem que dar um startzinho já nos jogadores, mudar alguns pontos que precisam naturalmente evoluir, porque a pressão vai continuando e é necessário que o Asa mude para poder evoluir. Não dá para estagnar no Campeonato Alagoano, que é curto, e principalmente os outros times estão evoluindo. O Asa não pode parar. Tem que evoluir justamente para não ter mais problemas e conseguir essa classificação para a próxima fase.